Você não precisa ser um grande fã de Game of Thrones para saber que Balerion foi o maior e mais temido dragão deste universo. A história do terror negro é claramente uma das mais fantásticas e complexas de qualquer criatura em Game of Thrones. No vídeo de hoje, galera, nós vamos falar da trajetória completa do terror negro, desde Valyria, passando pela conquista e até os dias atuais de House of the Dragon. E descobrir afinal por que ele recebeu esse nome. Se você é fã de House of the Dragon e desse universo, já deixa o seu like aí embaixo do vídeo. Também confere a sua inscrição aqui no Voo Dragão. Afinal, pessoal, nós somos um canal bem pequeno aqui no YouTube e ele acaba descrevendo muita gente por aqui. Combinado? Então bora pro vídeo. A história de Balerion começa quase um século antes da conquista, no antigo Império Valyriano que dominou Essos por centenas de anos. Aenar Targaryen, ancestral de Aegon o Conquistador, vivia na cidade franca de Valyria, até que uma das suas filhas, Daenys, a Sonhadora, previu que a grande capital do Império iria ruir, sendo destruída pelo fogo em chamas. Apesar do ceticismo de muitos, Aenar vendeu as suas terras e se mudou para Westeros, mais especificamente para a ilha de Dragonstone. Ele levou consigo sua família, escravos e dragões. A queda de Valyria então aconteceu poucos anos mais tarde, especificamente no ano de 102 antes da conquista, quando é descrito que Balerion já tinha aproximadamente 8 anos de idade. Ou seja, pessoal, já era um dragão razoavelmente crescido e saudável. Ele era, no entanto, menor que os 4 outros dragões que viviam juntos lá com Aenar. Todos eles acabaram falecendo anos depois, e Balerion, portanto, se tornou a única criatura da sua espécie viva no mundo conhecido, sendo também o último dragão restante de Valyria por séculos. O seu primeiro montador foi um jovem alto, de ombros largos e de imponência poderosa, Aegon Targaryen. Aegon acabava de se casar com as suas duas irmãs, Visenya e Rhaenys Targaryen, ainda muito jovem quando reivindicou o terror negro. Rhaenys, por sua vez, montava Merax, enquanto a sua segunda irmã esposa, Visenya, era montadora da poderosa Vhagar. Ambos dragões eram mais jovens e menores que Balerion. Todos os dragões delas eram belos e também muito imponentes, mas nessa época nenhum deles chegava perto do temível Balerion. Balerion era descrito por ter escamas negras e tão escuras quanto as sombras de Ashai. Até mesmo as suas próprias chamas eram negras, com detalhes em vermelho cor de sangue. No auge do seu tamanho, era dito que Balerion poderia derreter até mesmo aço, pedras e montanhas com o calor das suas chamas. Os seus dentes, por sua vez, eram comparados ao tamanho de espadas, enquanto a sua envergadura, com as asas totalmente abertas, era capaz de fazer sombra que cobriam cidades inteiras quando ele voava por cima. Aegon, ainda muito jovem, era muito próximo de Horus Baratheon, no qual acompanhava em justas em torneios. Após a queda de Valyria, se iniciou o Século de Sangue, período em que as cidades que eram dominadas pelos Valyrianos entraram em conflito pela disputa de quem ficaria com o poder e o domínio. Em certo momento, a cidade de Pentecost Rosh pediram ajuda de Aegon, que montado em Balerion ajudou a cidade livre contra a cidade de Volantis. Com o terror negro, Aegon incendiou a frota de Volantis sobre o Mar Estreito. Esse, pessoal, foi o primeiro relato de envolvimento de Balerion em um conflito em toda a história do dragão. Balerion então teve um tempo de descanso, quando o dragão cresceu e se tornou ainda mais aterrorizante. Até que então Aegon voltou seu olhar para as terras férteis de Westeros, que continham diversos reinos divididos que volta e meia brigavam entre si. Aegon com Balerion então, ao lado de suas irmãs esposas Rhaenys e Visenya, que possuíam os poderosos Merax e Vhagar, decidiram conquistar os 7 reinos, um por um. O primeiro passo do conquistador foi estabelecer o forte de Aegon nas margens da Baía do Água Negra, onde ele recebeu o apoio das casas de Rosby e Stokeworth sem resistência alguma. No entanto, os Lords Darkland, Valdoclase e o Lord Moultrie de Lagoa da Donzela se voltaram contra Aegon, que imediatamente usou o poder de Balerion para derrubá-los. Os obstáculos eram fáceis até então, porém a missão de Aegon era gigante, e para demonstrar todo seu poder e força, ele decidiu tomar o maior castelo dos 7 reinos, Harrenhal. Aegon voou então com Balerion até Harrenhal, onde estava o Lorde do Castelo, Harrenhal, o rei das ilhas e dos rios. Harren não temia Aegon e nem Balerion e acreditava que as paredes maciças de pedras poderiam protegê-lo contra a fúria do terror negro. Aegon então subiu em cima de Balerion e foi até a torre mais alta de Harrenhal, onde o dragão cuspiu fogo com toda a sua força. As chamas de Balerion arderam em Harrenhal e fizeram que as paredes da torre derretessem e virassem lava. Dentro do castelo, o desespero tomou conta de Harren e sua família, que queimou junto com Harrenhal, dando fim assim a toda a casa Hor. Ao sul, os reinos da Campina e o reino da Pedra, liderado pelas casas Garden e Lannister, marchavam até o forte de Aegon. Então Aegon e as suas irmãs, com seus dragões, voaram em direção aos exércitos inimigos que atravessavam um longo campo de capim seco devido a um período sem chuvas. Então Balerion, Merax e Vhagar imediatamente incendiaram os campos e os exércitos Garner e Lannister, na batalha que foi conhecida como Campo de Fogo. Os incêndios, pessoal, foram tão grandes que o fogo demorou semanas para terminar, e as cinzas chegaram a ser vistas até mesmo do outro lado do Mar Estreito. Mais de 4.000 homens foram aniquilados pelo trio de dragões e conquistadores, incluindo o próprio rei Garden. Aegon então soube de Torrhen Stark, que marchava em direção às terras fluviais. Imediatamente ele voou com Balerion para o norte. É dito que os aliados da casa Stark até planejaram matar o terror negro enquanto Aegon negociava com Torrhen, o rei do norte.
Porém, ele acabou desistindo de ideia. Thor então se ajoelhou para Aegon, e assim o norte foi anexado ao reinado Targaryen. Aegon então voou para a cidade de Torre Alta, sede da casa Hightower, uma das casas mais poderosas de todo o reino, que abrigava a cidadela, o centro de todo o conhecimento do mundo conhecido, assim como o Septo Estrelado, a grande sede da Fé dos Sete. O Alto Septão chegou a se trancar dentro do septo, onde fez um jejum e rezou por 7 dias, até que cedeu à vontade de Aegon, levando consigo o apoio do Lord Hightower. Aegon então foi coroado pelo Alto Septão na frente do Septo Estrelado, onde foi declarado como Rei dos 7 Reinos. Aegon então voltou para seu forte, aonde o Conquistador juntou mais de 1000 espadas de seus inimigos derrotados e assim forjou o Trono de Ferro. As lendas dizem que o próprio fogo de Balerion foi usado para derreter e moldar as lâminas, enquanto a história fala que isso não passa apenas de um mito. De qualquer maneira, pessoal, Aegon tinha agora um trono e uma coroa, mas ainda não tinha Dorne. Ele então voou com Balerion até Lança Solar, a capital do Principado, porém encontrou essa e todas as cidades ao redor vazias. Com a ajuda de Visenya com Merax, Aegon então incendiou e atacou diversas cidades dornesas, até que a dragão da sua irmã esposa foi atacado com uma besta bem no olho, caindo nas areias de Dorne, levando consigo Visenya e o próprio Merax. A morte de Rhaenys fez com que Maegor surtasse e provocou os Anos de Ira, aonde Aegon e Balerion constantemente atacaram e queimaram diversos castelos de Dorne. E bem, pessoal, como vocês sabem, o olho é um ponto fraco do dragão, que pode levar à sua morte, assim como a sua falta de inscrição aqui no canal. Isso mesmo, pessoal, segundo o próprio George R. R. Martin, se inscrever no voo do dragão é uma das melhores maneiras de manter esses dragões vivos nesse universo, beleza? Galera, como você sabe, a gente é um canal bem pequeno ainda, e vídeos como esse rendem horas de pesquisa e edição. E a melhor maneira de você ajudar a gente é clicando no botão de like e de se inscrever aí embaixo. E é claro, se você quer ver mais vídeos sobre dragões como esse, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e o seu comentário pedindo, beleza? Combinado? Então bora continuar o vídeo. Bem, pessoal, no final das contas, depois disso, Aegon desistiu de tomar Dorne e decidiu, por fim, governar o seu novo reino. Com a ajuda de Balerion, Aegon visitou constantemente os reinos dominados, fortalecendo assim as suas alianças com os lords e seus protetores. Aegon teve 2 filhos, Aenys Targaryen, da sua amada Rhaenys, e Maegor, da sua segunda esposa Visenya. No ano de 37 depois da conquista, Aegon Targaryen falece. Balerion fica sem montador pela primeira vez, porém não por muito tempo. Maegor, o seu filho mais novo, havia cobiçado Balerion diversas vezes e se negava a tentar domar qualquer alto dragão, pois se achava digno do maior deles. E assim ele fez. Pouco tempo depois da morte do seu pai, Maegor subiu na maior besta que o mundo já viu, sem grande dificuldade. O fato de Maegor possuir a espada de seu pai e domar o seu dragão, o maior deles, fez com que ele adquirisse uma imagem de poder e autoridade. Logo, alguns começaram a acreditar de que ele seria um rei mais forte, mais imponente do que o seu irmão mais velho. Fora isso, com a morte de Aegon, o Conquistador, alguns acreditavam que Aenys, o seu sucessor, não poderia governar os reinos e eles acabariam se tornando independentes. O primeiro a se voltar contra o Trono de Ferro foi Jonas Arryn, que declarou que o Vale seria independente. Maegor então voou com Balerion até Oninha, onde exterminou com a futura rebelião. Um fato interessante sobre Maegor é que ele teve muitas dificuldades em ter filhos e por isso acabava se casando diversas vezes. Como a poligamia era um crime perante a Fé dos Sete, Maegor precisou ser exilado, então voou com Balerion para Essos. Após a morte do rei Aenys Targaryen, Maegor então voltou e tomou o Trono de Ferro, ignorando a linhagem do seu irmão. Com a ajuda de Balerion, Maegor queimou o septo na memória, aonde acabou com a vida de vários seguidores e militantes da Fé dos Sete. No lugar do septo, Maegor ordenou a construção do Fosso dos Dragões, aquele mesmo que a gente viu lá em House of the Dragon. Maegor e Balerion ainda não teriam paz no entanto. A linhagem de Aenys, seu irmão, ainda estava viva e Aegon, sem coroa, reuniu exércitos e marchou com seu dragão Mercúrio das terras fluviais em direção à capital. Quando soube disso, imediatamente Maegor subiu em Balerion e voou para o Olho de Deus, aonde ele encontrou seus exércitos inimigos. O primeiro passo de Maegor foi lançar Balerion sobre Mercúrio, que não tinha nem metade do tamanho do Terror Negro. Balerion, sem dificuldades, arrancou uma asa de Mercúrio, que caiu com seu montador sobre os exércitos. Em seguida, Balerion incendiou os exércitos de Aegon, terminando assim de maneira fácil com a rebelião. O reinado de Maegor, pessoal, é muito grande, complexo, e renderia um vídeo de meia hora só dele se vocês quiserem. Mas como foca aqui o Balerion, eu vou ter que resumir pra vocês. No ano de 48, depois da conquista, Maegor acaba sendo encontrado morto e empalado no Trono de Ferro de forma misteriosa. Esse momento, pessoal, inclusive, é mostrado na nova abertura da segunda temporada de House of the Dragon. Balerion então fica novamente sem montador. Pouco tempo mais tarde, Balerion foi lá para Dragonstone, onde ele fez seu covil e permaneceu lá por alguns anos. Até que então, uma menina chamada Aeria Targaryen se mudou para Castela com a sua mãe. A Aeria era filha de Aegon, sem coroa, aquele mesmo que havia sido derrotado por Maegor e Balerion no Olho de Deus. Em uma manhã normal, a Aeria saiu para passear pelas colinas da ilha, até que se deparou com o Terror Negro. Nós não sabemos exatamente como os dois estabeleceram uma conexão, porém alguns dizem que a ousadia e teimosia de Aeria encantaram o Terror Negro. A Aeria e Balerion então desapareceram.
desapareceram. Rhaena, a sua mãe, procurou por meses com a sua própria dragão, a Dreamfire. Os cavaleiros de todos os reinos saíram atrás da princesa, porém ela não foi encontrada. Um ano depois, pessoal, a Aeria finalmente retornou nas costas de Balerion. Muito diferente quando partiu, a princesa estava irreconhecível. Magra como uma pena e repleta de feridas, a Aeria não resistiu por muito tempo e morreu dias depois sem revelar o que tinha acontecido. Balerion, por sua vez, também tinha muitos ferimentos, mais leves. Alguns já tinham até corada, enquanto outros ferimentos tinham rasgos de até 3 metros. O Septão Marth, um entusiasta que estava os dragões, acreditava pessoal que a Aeria não conseguiu domar a Balerion de forma adequada e que o Terror Negro não queria obedecê-la, logo voou para a antiga Valíria, que era seu local de origem. Sem montador, novamente Balerion se ofuscou dessa vez no Fosso dos Dragões, sendo o primeiro dos dragões a brigar no local e ser protegido pelos Dragon Keepers. Anos mais tarde, o Príncipe Balon fez uma visita ao fosso e deu um tapa no focinho de Balerion. É dito que o Balerion e o Príncipe Balon até estabeleceram alguma conexão, porém os Dragon Keepers convenceram que Balon poderia montar outro dragão, mais novo, ágil e rápido. Novas guerras dornesas e conflitos com dragões até aconteceram nesse período, porém apenas dragões mais jovens, como Veigar, Caraxes e Melis, foram usados. No ano de 93, depois da conquista, o Terror Negro estava gigantesco. O Príncipe Viserys Targaryen, filho de Balon, então teve a coragem de reivindicar o dragão. Balerion, no entanto, ficou receoso e não quis ir pro céu quando Viserys tentou levantar voo com ele. No entanto, a teimosia de Viserys fez com que os dois dessem 3 voltas em torno de Porto Real. O Príncipe Viserys até pensou em ir para Dragonstone com o Terror Negro depois que ele foi reivindicado ao Trono de Ferro, porém ele ficou com medo de que Balerion não tivesse forças para voar tão longe. Isso, pessoal, para vocês verem como o dragão realmente estava mal nessa época. Um ano depois, muito grande, pesado, velho e fraco, Balerion ficava cada dia mais preguiçoso. O dragão, pessoal, então faleceu no Fosso dos Dragões em um dia comum. Nos livros, o crânio do poderoso Balerion foi colocado ao lado do Trono de Ferro durante a dinastia Targaryen, aonde ele permaneceu até os dias de Aerys, o Rei Louco, até ser guardado no subsolo da Fortaleza Vermelha por Robert Baratheon. E bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, confere agora a história completa de Melis, a Rainha Vermelha de House of the Dragon. Porém, se você quer saber mais sobre Valíria dos Dragões, confere o vídeo onde eu explico a verdadeira origem dessas criaturas nesse universo de Gelo e Fogo. Por hoje era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!